Olá pessoal, eu sou José Marinho Júnior, venho aqui trazer mais um pouco de conhecimento da nossa jornada do conhecimento. Venho apresentar a vocês a polegada, um pouquinho de história, bem pouco, sobre história de medição. Nós temos que fazer medição para tudo, né? Pressão, temperatura, distância, comprimento e tudo mais. Só uma coisa rápida, desde sempre nós tivemos a necessidade de medir, né? Peso, por exemplo, lá nos mercados antigos, quando eu ia comprar o alimento, eu precisava ter o peso de quanto eu estava comprando para poder colocar o valor, né? E sem um padrão, por exemplo, uma saca de arroz, um saco no estabelecimento. Esse saco custa tantos dinheiros. Isso não era padrão. Cada estabelecimento tinha um saco, vinha um tanto de arroz. E não era correto. Foram utilizadas várias formas, várias saídas pela Europa afora, até chegar a um... Eu vou resumir aqui. Até chegar a uma medida padrão, né? Lá para eles, que é as medidas do rei, o rei que na época reinava, né? Então foi tirado do rei. A polegada é a medida do polegar do rei, tá? A jarda é a medida do polegar até a ponta do nariz do rei. O pé, já viu a medida? Tantos pés, o pé é o pé do rei. A braça é o rei de braços abertos, a distância de um ponto da mão a outro. Então, durante os séculos foi utilizado isso como padrão. E como nós somos colonizados por europeus, essas medidas vieram com eles, né? E depois vem o metro, o milímetro, mas isso é um assunto da outra aula. Nós vamos conhecer bem, nós temos que conhecer bem polegada, polegada fracionária, polegada milesimal, depois nós vamos conhecer milímetro, depois nós vamos conhecer décimo de milímetro, centésimo de milímetro e milésimo de milímetro, para poder abranger tudo, ok? Então vamos lá, vamos entender o que é a polegada. A polegada, quando ela é medida em milímetros, a medida do polegar do rei tinha 25,4 milímetros de comprimento. O tamanho da distância do dedo do rei tinha 25,4 milímetros de distância, certo? Então, eu vou pegar aqui, eu tenho minha escala aqui no ponto zero e tenho uma polegada. Uma polegada. Se eu for medir um material grande, uma madeira, uma construção, uma chapa, alguma coisa, essa medida para mim atende. Só que eu tenho que fazer medidas menores, medidas de um pino, de um rolamentozinho, de um eixo, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho que ter medidas menores. Aí eu quero que você entenda por que existe meia polegada, um quarto, né? Essas medidas, ela simplesmente foi feita assim. Ela foi, primeiro, uma polegada foi dividida no meio. Então ficou aqui, ó, no meio. Um sobre 2, né? Meia polegada. Houve a necessidade de dividir mais, porque só isso aqui fica muito... Não tem como fazer medidas precisas. Então eu divido por 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ficar 1/4. 1/4, certo? E sempre lembrando que o símbolo da polegada é esse símbolo aqui, ó. Eu não posso esquecer. Ok? Aí eu venho aqui, 1/4. 1/4. 2/4. 2/4 aqui eu tenho, ó. Não, mas não tem 2/4 aí, tem meio, tem 1 sobre 2. Mas se eu pegar
2/4. E simplificar, isso é muito importante, eu vou ter meio. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Eu tenho meio. Aí eu vou ter aqui o próximo quarto, 1/4. 2/4, 3/4. O numerador, ele tem sempre que ser negativo, para ser uma fração própria, entendeu? Nós vamos entender melhor. Peço você também que faça sua coletânea, sua coleção aí, daquele, do segunda aula, do aprender, do escrever, do sentir, do ver, falar, escutar, para poder aprender, que não fique só na visão. A visão, ela é importante, mas a audição, tato, olfato, também é muito importante. Lembrando disso, faz o print, faz de novo o que estou fazendo aqui, para você entender. Arruma uma trena que ela tem polegada e milímetro, vai treinando, nós vamos chegar lá, tá? Tudo com agilidade, porém com eficácia, tá? Porque nós estamos aqui para ser excelentes e não conhecedores apenas. E daí houve a necessidade de dividir ela em 8 partes. Então aqui eu tenho, eu tenho 1/8, né, de polegada. Aqui eu tenho 2/8. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido aqui, 2/8. Dividido por 2, vai dar 1/4. Então eu tenho 1/4, então os 2/8. E eu tenho 3/8, né? Aqui eu tenho 4/8, que eu vou dividir por 4, vai dar meio de novo. Aqui eu tenho, se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5/8, que já é uma fração própria, né, que já está o número ímpar e menor do que o denominador. Nós vamos aprender isso também. Aí eu tenho aqui 6/8, dividido por 2 vai dar, dividido por 2 aqui, vai dar 3, dividido por 2, o 8 vai dar 4. E aqui eu tenho 7/8. Ah, mas e lá no polegada? 8/8. 8/8. 8 dividido por 8, 1. Fechou aí. Só que não pode parar. Porque, como eu falei, se você for pegar uma molécula, imagina, um átomo, cada vez mais precisa de medir, precisa da medição, seja ela eletrônica, seja ela por instrumento físico e tudo mais. Então ele continua dividindo. Divide mais uma vez aqui, agora em 16 partes, que é o padrão da trena aí. É o padrão da trena, né? Porque na escala, enquanto eu conseguir enxergar para poder fazer a medida sem prejudicar a leitura, é aquele instrumento que eu vou utilizar, né? Então até 16 partes aqui, vai ficar 1/16, daí 2/16, 3/16, e assim por diante. Aí você vai treinando aí, depois nós vamos ver se está certo. Eu vou dividindo. Eu posso dividir ela por 16, 32, 64, 128, 256. Vai embora, até a minha necessidade. Aí eu vou ter que saber fazer a escolha do material, do instrumento de medição. Essa é a parte que nós vamos também aprender. Nós estamos aprendendo polegada, para aprender milímetro, polegada milesimal, para nós podermos aprender a conversão. Porque, como eu disse, nós temos que ser eficazes, nós temos que... uma coisa que eu quero dizer, aulas assim não garantem que você vai ser chamado para avaliação. Você tem que ter estudo acadêmico, você tem que ter
o seu segundo grau, o seu grau técnico, uma ETEC, uma faculdade, o Senai, por onde trabalhei por alguns anos da minha vida, importantíssimo para ser visto na hora de precisar de alguém para aquela função. E quanto mais conhecimento acadêmico, você mais visto será. E com isso, as chances de ser chamado. Mas tem uma coisa, tendo todo essa construção acadêmica, se você não se dedicou, esse monte de papel que você vai ter não vai te ajudar na avaliação ou te ajudar no ambiente de trabalho, entendeu? Por isso que temos que ter o conhecimento para que ele se torne sabedoria e que você possa prosperar. Não tire 10 com um amigo do lado. Tire o seu 10 com o seu esforço, que não tem receita melhor para você poder conseguir vencer sem precisar da mão de ninguém. É muito satisfatório quando a gente consegue, porque eu me dediquei. Enquanto todos estavam dormindo, eu estava estudando. Mas eu não posso me fazer nunca por em cima do outro também. Somos todos iguais. Apenas eu me esforço mais para chegar aonde eu quero. Ok? Voltando aqui para finalizar, para não ficar muito longo, né, sobre polegada. Nós temos aqui a polegada fracionária. Toda essa introdução que eu fiz aqui, ó, é a polegada fracionária. Só que eu tenho a polegada milesimal. Ah, uma coisa. Olhando pela divisão, você vai ver que os únicos denominadores de polegada, eles só podem ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, sempre nessa... Se você não vai ter 1/10 de polegada, 1/9 de polegada, isso é geometria, isso é matemática, né? Para que você tem que entender, porque em conversão de medidas, vai ter uma parte lá que eu vou ter que multiplicar por 128, 128, para que você já vá entendendo por que é 128, 128 e não é 100, se na escola eu aprendi 100. Porque nós estamos num ramo da manutenção mecânica.